Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, Dieguinho. Prolacradoras e prolacradores do meu coração, muito boa noite. Terçou da melhor forma, estamos ao vivo, estamos online. Já estou me preparando para o show de Lady Gaga, queria te dizer, né? Ontem ela chegou ao Rio de Janeiro, mas, gente, ontem eu fiquei mais impactado ainda que eu vi de perto o cabelinho. Cara, tá ligado aquele show da Globo que teve de 60 anos? Foi exatamente na frente da minha humilde residência. E quando eu fui comprar pão ontem, gente, foi o destino. Eu fui comprar pão, né? Fui comprar pão. E aí, cara, ele passou assim no carro dele, ó, com o vidro aberto, que ele é desses, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, tão perto e tão longe, me note, meu pai. Não me notou mais uma vez, mas eu senti que de alguma forma que a nossa energia estava interligada. O nosso dia vai chegar, né, Vitor Hugo, né, cabelinho? Me note, por favor, eu te amo, tá? Então ontem eu fiquei muito perto dele, fiquei apavorado, mas ele não me notou mais uma vez, agora eu já estou me preparando para ir ao show de Lady Gaga no sábado. Amo Lady Gaga, estarei lá, inclusive já preparei um conteúdo para você aqui no Pro a respeito de como usar Lady Gaga na sua redação. Separei 5 temas em que a Mother Monster aparece como repertório sociocultural para você. Beleza? Mais alguém vai ao show da Lady Gaga? Mais alguém vai? Me diga. Alguém aqui do Rio de Janeiro ou você tá vindo de um outro canto desse país? Vocês viram o caso da professora? Você viu isso, meu diretor? A professora botou lá simplesmente, não haverá aula dia tal, porque eu estou indo pro Rio de Janeiro para assistir ao show da Lady Gaga. Tu viu isso, não? Achei maravilhosa. Achei divinérrima, né? Dane-se, tô indo, não haverá aula porque eu estou indo para o show de Lady Gaga, né? Eu vou trabalhar sexta normalmente, vou trabalhar quinta normalmente, porque aqui no Rio de Janeiro a preparação não para porque a gente tá pertinho da prova da UERJ, falta mais ou menos um mês, então eu vou trabalhar quinta, que é feriado, vou trabalhar sexta, vou trabalhar sábado, mas pós-trabalho direto pra Mother Monster, beleza? Meus amores, hoje eu cheguei quente, tá? Por que eu cheguei quente? Aula de C3 ainda. Teve aula na semana do feriado, na terça-feira a gente deixou gravadinha a aula para você de C3 e hoje a gente vai continuar falando do seu projeto de texto e principalmente como que a gente consegue evitar as famosas e não bem-vindas na sua redação, lacunas argumentativas. Então se prepara, vai sentando aí no local maneiro, pega um café, pega um pãozinho com manteiga, tá? E vem pra aula de hoje que é bafônica. Pra você que ainda não está conseguindo chegar aos 200 pontos na competência de número 3, essa aula é para você. A gente já começou a falar de projeto de texto na semana passada e hoje a gente vai fechar essas lacunas argumentativas para que a atual banca do Enem, a banca do Sebrasp, entenda que o seu texto é, assim como você, nota 1000. Beleza? Deixa eu ver meu chat. A galera, obviamente, me zoando, como sempre.
Nananã, Didi, sempre tiro 120 na C3. Então, Gustavinho, hoje é o dia pra gente parar com isso e a gente vai chegar aos 200. Belisa, não, mas queria ir pro show. Vou te representar lá, maravilhosa. Laura, nem sabia que ia ter show dela. É Laura ou não? Lunara. Lunara, amor, e como é que você não sabia? Diva Master chegou ontem. Gabriela, moro no Rio. Tô louca pra ir. Vambora, Gabriela, vambora, gente. Você presta serviços para o exterior e quer receber pagamentos sem taxas abusivas em menos de 24 horas? Como? É só receber com a Remessa, a maior plataforma brasileira de envio e recebimento de dinheiro do exterior, com custo até 8 vezes menor que o seu banco. Tudo online, pelo site ou pelo aplicativo e com dinheiro na conta em até 24 horas. Chega de perder dinheiro com taxas abusivas ao receber do exterior. Vem para a Remessa Online. Não importa o quanto você ganha hoje, eu quero colocar mais R$202 todo dia no seu bolso. Como? O Smart L Copy Trade. Hoje você ganha R$300 por dia? O Smart L pode chegar a 502. Tá no 0 a 0? Pode pingar R$202 todo dia na sua conta. Tá vendo R$100 ir embora? O jogo pode virar e você pode terminar o dia com R$102. E fica tranquilo que é tudo 100% automático. Você não precisa fazer nada, pode viver a sua vida normalmente. Se você já é trader, pode seguir com a sua estratégia atual sem problema nenhum. Quer receber o seu convite para testar o Smart L? Clica aqui no botão ou no link da descrição. É de graça. Não entendi por que abriu-se uma lacuna argumentativa, não entendi por que o meu projeto de texto não está maneiro. É sobre isso que a gente vai contemplar hoje. Tá legal? Porque olha o que diz a C3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Basicamente, a gente vai resumir essa C3 com a expressão projeto de texto. E a própria palavra texto, a etimologia, a origem da palavra é muito legal, né? Porque como é que você definiria texto? O texto não é um aglomerado de palavras, né? O texto tem a ver com tessitura. Se você para analisar essa palavra, texto é muito próximo da palavra têxtil. Já parou para perceber isso? Têxtil, lembra o quê? Revolução Industrial. O que produzira a indústria têxtil? Tecido. Então, na verdade, o seu texto, a sua redação, não é apenas um aglomerado de palavras, não. Elas precisam estar costuradas. Por isso que o texto vem da etimologia, vem da mesma família da palavra tecido, têxtil. Porque aqui nesse tecido, né, eu formei, obviamente, costurando bem feita essa blusa do Pro. A mesma coisa serve para sua redação. Você vai precisar fazer essa costura quase que invisível, né, para que o corretor possa contemplar o seu projeto de texto, não localizando, pelo amor de Deus, nenhuma lacuna argumentativa. Fechado? Então o que a gente vai fazer hoje? Se liga, a gente vai analisar aí aquela tabelinha que você já sabe, né? Competência 3, nível 5. Olha lá, projeto de texto estratégico, a gente falou disso na semana passada. Mas como é que a gente vai fazer o rolê da aula de hoje? A gente vai pegar mais uma redação nota 1000. Uma redação inédita. Inclusive, já é a 4ª redação nota 1000 que a gente analisa nesse ano, tá? A gente analisou uma do Enem de 2022, que foi aquela redação maravilhosa do Caio. E agora nós já analisamos 2, vamos para a 3ª agora de 2023. Já totalizando 4 redações analisadas nesse início de ano. Então, a gente ainda está analisando o Enem de 2023. Em breve, a gente chega nas redações de 2024. Só para te lembrar o tema de 23, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O que a gente vai fazer então na aula de hoje? Vai ser mais uma redação que a gente vai fazer análise dos 10 passos para o 1000. Para você que está chegando agora na minha aula, para você que ainda não conhece a nossa metodologia de redação aqui no Pro, a gente não vai trabalhar com modelo pronto. Isso é furada. Mas a gente sabe que nessa estrutura dos 10 passos, você tem um caminho argumentativo muito seguro para desenvolver as suas ideias, para apresentar a sua introdução
esboçaram um desenvolvimento realmente magnífico e chegaram a uma conclusão com as suas propostas de intervenção com tranquilidade. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Vai ser análise de mais uma redação nota 1000, uma redação inédita, uma redação exemplar do Enem de 2023, e a partir dessa análise, a gente vai o tempo todo, a cada passo no quadro, para localizar o que seria esse projeto de texto estratégico. Hoje vai ser uma espécie de mentoria de redação. Eu vou te mostrar de fato o que a banca do Sebrasp está avaliando como produtivo para esse projeto de texto ser um projeto de texto eficaz e eficiente. Beleza? Então vamos começar com essa redação. E aí, se você perceber, o nome da aula de hoje era argumentação por contraste. Por que por contraste? Você vai perceber que eu vou começar com um repertório sociocultural muito maravilhoso, mas que não acontece na prática social brasileira. Vamos ver como? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, antes de começar a análise de redação, deixa eu te mostrar aqui no quadro como é que vai funcionar esse rolê. Você vai pegar aí um papel, tá? Para você criar o seu mapa mental junto comigo. Aqui a gente vai chamar esse mapa mental de competência 3 e a gente vai batizá-lo de mentoria Sebrasp. Sebrasp é a atual banca corretora do Enem. Tá legal? Então, de que forma, né, eu consigo conquistar essa banca do Sebrasp com esse meu projeto de texto estratégico? Então, a gente vai montando nesse nosso mapa mental o nosso passo a passo que a gente vai analisar aqui, e aí a gente vai colocando o que de fato gera um projeto de texto estratégico. Começando, já vou botar ela aqui pleníssima com a introdução. Então foi o tempinho aí para você já catar um papel na tua casa, né? Já abrir aí uma aba no teu computador para que a gente possa mapear direitinho o que seria esse projeto de texto estratégico. Então a gente analisa a redação, vem para o quadro, analisa um passo e vem para o quadro. Tá legal? Vamos começar então? Deixa eu ver a galera ali atiçada no chat primeiro. Não, eu tenho um problema. Essa galera aí que tá fazendo redação no computador, né? Isso é um problema, que quando joga pra folha do Enem, a margem muda, né? Vamos lá. Primeiro, Hannah Arendt te defendeu que a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Esse primeiro passo da redação, a gente já sabe que é a contextualização por repertório sociocultural. Esse é o primeiro passo do seu texto. Pegar uma área do conhecimento, história, geografia, filosofia, sociologia, um filme, uma música, um seriado, um documentário, o que for, que tenha relação com o tema. Ou que você consiga mostrar essa articulação com o tema. Não vem com aquela citação genérica que você não vai saber trabalhar, porque ela não vai dar certo. Tem gente que faz a maluca e bota lá: Hannah Arendt defendeu que a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Ou seja, as mulheres que fazem trabalho de cuidado não têm direito. Só joga, vomita, né, a articulação, e isso vai dar problema, obviamente. O que eu quero no seu primeiro passo da redação, que é o primeiro da introdução, é que você me mostre um repertório sociocultural que a gente consiga encaixar, que a gente consiga linkar ao tema de redação. Então, Hannah Arendt defendeu que a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Vamos lá para o quadro. A gente vai fazer então assim, ó. Primeiro passo, vou localizar ele aqui. Passo 1. O que a banca está esperando para o seu projeto de texto ser eficiente nesse passo 1? A banca espera que você mostre para gente o seu RSC1. O que significa, Dieguinho, RSC1? Adivinha? Repertório Sociocultural 1. Não que seja uma exigência, mas a gente vai usar ao longo da redação 3 repertórios. Um para introdução, outro para o D1 e outro para o D2. Suave? Então o que a gente precisa mostrar para a banca, para o nosso projeto ser eficiente, logo no primeiro passo, é o RSC1. E quando a gente olha para essa redação, a gente percebe que o repertório está logo aqui no início, né? Hannah Arendt, ela é cirúrgica, pontual, ela vai logo, né, ao ponto do repertório sociocultural. Mas como eu te disse, você pode começar com a área do conhecimento que você quiser, mas é muito legal que você legitime esse repertório,
que você traga o nome do autor, ou o nome da obra, ou o nome do documentário, ou o nome do filme. Agora, dizer em que página acontece isso no livro, falar que é um documentário da Netflix ou do Amazon Prime, isso aí é bobagem. O corretor não quer saber, né, se você já entendeu que a série, sei lá, Black Mirror é da Netflix. Isso é bobeira. O que importa mesmo é o repertório, não da Netflix, da Globoplay. Isso você não precisa, tá? Você só tá gastando linha à toa. Tá legal? Segundo passo, vamos ver o que a aluna escreveu. Entretanto, olha a argumentação por contraste. A Hannah Arendt, a filósofa, defende que a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Isso acontece no Brasil? Você tem todos os seus direitos na prática previstos na Constituição? Claro que não. Então olha o contraste, olha a adversidade, olha a marca de oposição, olha a quebra de expectativa. Entretanto, a questão do trabalho de cuidado realizado pela mulher contraria o ponto de vista da filósofa, uma vez que no Brasil odierno esse assunto é invisibilizado, além de inúmeras mulheres sofrerem discriminações e injustiças no ambiente laboral. Para você que já acompanha a gente, está ligado que esse segundo passo vai ser chamado de Realidade Brasileira Odierna com transcrição para o tema. Até aqui suave. Agora, o que a banca vai esperar da gente? Vamos lá entender o que eu vou ter que mostrar nesse segundo passo como justamente o nosso projeto de texto. Primeiro passo, uma sugestão é que você traga a abordagem justamente do Brasil contemporâneo, do Brasil odierno. Por que isso é interessante, galera? Porque geralmente a expressão Brasil, no Brasil, na sociedade brasileira, no contexto nacional, ela está presente no tema da redação. Então é importante que você já traga, né, exatamente essa abordagem para o segundo passo. Olha lá como é que a aluna fez, ó. Olha aqui, ó. Parará, parará, no Brasil odierno. Se ligou? Então, como mentoria, é interessante que você traga essa alusão ao Brasil odierno já no segundo passo da sua redação, escrevendo tecnicamente essa expressão, ou então, caso você queira, você pode substituir por sinônimo, né? Na sociedade brasileira contemporânea, na realidade nacional atual, o que você quiser, desde que você traga exatamente essa visão da odiernidade nacional. Tá legal? Ainda no passo 2, eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu te falei que esse repertório aqui ele precisa ser produtivo? Olha o que a gente vai fazer. Uma retomada do RSC1. Justamente para a banca perceber que você não só jogou o repertório, mas você soube aproveitar, você soube tornar esse repertório produtivo. Então é interessante que você tenha uma palavra que retome esse repertório de forma explícita para que ele esteja articulado ao viés temático. E aí quando a gente olha para o segundo passo da redação, olha aqui, ó, ponto de vista da filósofa. Que filósofa? Hannah Arendt. Então, estou fazendo a retomada do repertório sociocultural. Suave? E ainda no passo 2, é interessante que a gente traga para a banca o tema explicitado, para que a banca entenda que você não está fugindo do tema e muito menos tangenciando a abordagem temática. E quando a gente olha lá para o nosso passo 2, olha o tema gritando aqui, ó, trabalho de cuidado realizado pela mulher. Ou seja, esse segundo passo, ele tem tudo, né, que a banca está esperando da tua redação. Ele aborda o Brasil odierno, ele traz uma retomada do repertório, ponto de vista da filósofa, e ele ainda explicita para a banca do Sebrasp o tema da redação, trabalho de cuidado realizado pela mulher. Beleza? E para a gente terminar a introdução, vem o terceiro período, terceiro passo. Com efeito, ou seja, sendo assim, é essencial analisar os principais propulsores desse contexto hostil. 2 pontos. A negligência governamental e a compactuação social. A gente entende que esse terceiro passo vai ser a nossa antecipação argumentativa. Aquilo que eu vou defender no A1 e aquilo que eu vou defender no A2. Então, quando a gente olha aqui para o nosso projeto de texto, eu vou precisar lá no terceiro passo de quê? Apresentar para a banca o A1 e o A2. Olhando para a redação, vamos localizar esse A1 e esse A2 na ordem, tá? O A1 vai ser o quê?
a negligência governamental e o A2, a compactuação social. Então eu quero que agora você dê um print nessa análise da introdução. Vou chegar aqui pro ladinho, você vai printar isso aqui. Você vai ter algumas imagens salvas hoje dessa aula. A primeira imagem é essa. Eu quero que você printe essa análise de introdução. E agora você vai começar aqui no quadro a printar essa parte, que é exatamente o quê? O caminho para o seu projeto de texto dar certo. Então, olha lá, na introdução, o que eu quero no primeiro passo? O que a banca precisa enxergar? Meu primeiro repertório sociocultural. Isso logo numa primeira frase, num primeiro período. No segundo passo, no segundo período, na segunda frase, eu vou atrás de 3 elementos: do Brasil odierno, da retomada do repertório e da explicitação do tema. E no terceiro e último período, na terceira e última frase, você tem que me aclarar quem vai ser o seu A1 e quem vai ser o seu A2, argumento 1 e argumento 2. Então agora você vai tirar um print daqui e deixar do lado aí da tua introdução, porque na introdução que você printou é exatamente o texto já analisado. Agora isso aqui, como diz a minha avó, é o pulo do gato. É a chave do sucesso. É o que o corretor está esperando encontrar na tua redação. Suave até agora? Eu quero que você me diga se tá tudo bem. Eu quero que você me diga aí no chat se você está entendendo o que a gente está fazendo hoje. De coração, me diz se você está entendendo o objetivo. Porque às vezes você pode estar perdido. Me fala, estou entendendo. O que eu estou entendendo? A gente hoje está analisando uma redação nota 1000, mas ao mesmo tempo indo para o quadro para a gente entender como que o Sebrasp está vendo o seu projeto de texto. Eu quero que você me diga, estou entendendo, para eu saber que está tudo bem com você, ou para saber se tem alguém perdido para eu começar a explicar o rolê de novo. Galera tá mandando ali, entendi, tá perfeito, tá... Tô nem piscando, maravilha. Eu tô perfeito, é isso, é isso, é isso. Porque a gente não tá só hoje analisando a redação. Isso aqui a gente já fez 4 vezes somente esse ano. O que eu tô mostrando pra você é o segredo do Sebrasp. É como que você vai construir esse projeto de texto eficiente. Tá legal? E aí é certeza de que a sua C3, ó, vai disparar lá pra casa dos 200 pontos. Beleza? Então, podemos fazer a mesma coisa para o desenvolvimento. Como é que vai rolar então aqui no nosso mapa mental? Vou jogar aqui agora para mim, desenvolvimento. Desenvolvimento. Vamos ver o segredinho aqui para a gente conquistar o projeto de texto eficiente para o desenvolvimento. Vamos lá então. Início do D1. Diante dessa situação, é importante destacar que a inoperância estatal é um fator preponderante para a ocorrência dessa problemática. Esse passo 4, amores, a gente vai chamar de tópico frasal. O que é um tópico frasal? Um tópico pode ser sinônimo de argumento. Então, o tópico frasal é um argumento em forma de frase. Eu não tinha prometido lá no passo 3, que era a tese por antecipação argumentativa, que o meu primeiro argumento seria a negligência governamental? Negligência governamental? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse tópico, eu vou pegar esse argumento e vou transformá-lo em uma frase. Olha a negligência governamental aparecendo aqui, ó. A inoperância estatal é um fator, a inoperância estatal é uma causa para esse problema. Então, nesse tópico frasal, o que a gente vai botar lá no nosso mapa mental? Eu vou colocar assim, ó, passo 4, no meu desenvolvimento 1, eu vou precisar encontrar uma alusão ao meu argumento 1. Beleza? No meu desenvolvimento 1, eu vou precisar encontrar uma alusão ao meu argumento 1. E no D2 vai ser a mesma coisa, né? No meu D2, eu vou precisar encontrar uma alusão ao meu argumento 2. Suave? Então eu vou pegar o argumento e transformá-lo em uma frase que a gente chama tecnicamente de tópico frasal. E aí quando a gente olha para essa redação exemplar, olha lá, inoperância estatal é essa ponte que se faz entre a negligência governamental, presente na introdução, e a inoperância estatal, presente nesse tópico frasal, que é o início do desenvolvimento, é o 4º passo dos 10 que a gente segue na nossa metodologia. Beleza? Vamos ao próximo? Olha o que vai acontecer agora.
Sob essa ótica, o filósofo francês Louis Vacan, na obra As Prisões da Miséria, observa que em países subdesenvolvidos como o Brasil, os governantes preocupavam-se primariamente com o suprimento de seus desejos subjetivos. Galera, já deu para perceber que esse passo 5 é mais uma vez uma abordagem de um outro repertório sociocultural, não é verdade? E que repertório sociocultural é esse, Dieguinho? Louis Vacan, né, como a própria redação nos diz, é um sociólogo francês que vai dizer mais ou menos o seguinte: quando um governante chega ao poder, ele obviamente vai atender aos interesses da elite dominante. Ele não quer saber do povo. E parece que, infelizmente, a gente vive isso no Brasil o tempo todo, né? É o vereador que a gente elege, é o prefeito, é o deputado, é o governador. Em todas as instâncias do poder, a gente percebe que os políticos, eles vão suprir os interesses da maioria, da elite dominante, deixando o povão de lado, deixando a população, né, à mercê da própria sorte. Eu gosto muito desse repertório porque ele me lembra, eu cresci, né, no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, e tinha uma música de um grupo chamado As Meninas, né? Era um grupo que bombava no domingo lá, Domingo Legal do Gugu, né? Programas de domingo sempre as meninas iam lá, né, nesses programas. E aí elas tinham uma música chamada Bom Xibom Xibom Bom Bom. Já ouviu essa música? Bom Xibom Xibom Bom Bom, tananana. Né? Essa música mas ela tem uma mensagem política muito legal, tá? Ela vai dizer mais ou menos o seguinte, veja que verso maravilhoso, veja que estrofe magnífica que reproduz a nossa desigualdade social. Ela diz mais ou menos o seguinte: e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Tcharam! Bom, xibom, xibom, bom. E ela vai dizendo isso, né? Analisando essa cadeia hereditária, ou seja, entra ano e sai ano, o que vai acontecer? Ela vai dizer, onde o pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico. Conhece essa música? Depois ouve Bom Xibom Xibom Bom Bom. Ela é maravilhosa. Mas é claro que o aluno na redação não vai escrever na música Bom Xibom Xibom Bom Bom, onde o rico cada vez fica mais rico, onde o pobre cada vez fica mais pobre. Em palavras técnicas, ela vai trazer a mesma ideia do Bom Xibom Xibom Bom Bom nas palavras do sociólogo francês Louis Vacan. Suave? Então, olha só, lá na nossa mentoria, passo 5, o que a gente vai precisar fazer? No D1, eu vou ser capaz de encontrar o RSC2. Por que RSC2, Dieguinho? Porque o RSC1 já fora utilizado na introdução. O que é RSC? Repertório sociocultural. E lá no D2, eu vou ser capaz de encontrar o RSC3. Por isso que eu te falei que a gente tem, não como uma regra, mas sim como uma sugestão, 3. Vou fazer até um númerozinho aqui mais bonitinho, para quando você for dar o print ficar melhor, né? Você tem 3 como sugestão, repertórios socioculturais. Beleza? Sigamos para a parte mais difícil, para a parte mais chata do seu desenvolvimento, que é o passo de número 6. Olha lá. Ele, inclusive, é o maior, tu percebeu isso? Ele é tão grande, ele é tão extenso, que geralmente ele vai ser dividido em 2 períodos, para você não perder ponto por um período muito grande. Porque aqui nesse passo 6 a gente tem algumas coisas para fazer, tá? Olha lá. Dessa forma, no que tange a valorização da mulher nos trabalhos de cuidado, como a equidade de salários entre homens e mulheres, não ocorre, haja visto o caráter fisiológico do Estado descrito pelo sociólogo. Isso porque, ao contemplar grupos sociais já privilegiados, tá percebendo que ela tá explicando o repertório? Ela tá explicando bom, xibom, xibom, bom, bom, né? Os integrantes do governo negligenciam o labor feminino, visto que, em sua maioria, o poder público é constituído por homens que não compreendem o valor e a importância de reconhecer as tarefas de cuidado exercidas por mulheres. Bom, o que eu vou precisar nesse passo 6? De algumas coisas. Então vamos com calma aqui, começar a mapear. Antes, deixa eu te mostrar aqui o nome técnico, o que a gente vai chamar de articulação do repertório sociocultural com o tema. O que a gente vai precisar fazer? Vamos lá.
Primeiro de tudo, eu já começo aqui com uma retomada. E que retomada é essa? Uma retomada do próprio repertório. A gente já fez isso na introdução, lembra? Eu usei o RSC1 e eu retomei esse RSC1. Então, o que eu vou fazer aqui no passo 6? Primeiro de tudo, uma retomada. Que retomada vai ser essa? No D1, eu vou ter que retomar o RSC2 e no D2, eu vou retomar o RSC3. Vamos ver como é que isso aconteceu? Olha lá. O meu repertório sociocultural era o quê? Sociólogo francês Louis Vacan na obra As Prisões da Miséria. Então eu vou precisar de algum momento nesse passo 6, que é esse que está aqui em lilazinho na sua tela, eu vou precisar de alguma palavra, de alguma expressão que retome esse repertório sociocultural. E ele está bem aqui, ó. Caráter fisiológico do Estado, olha aqui, ó, descrito por quem? Pelo sociólogo. Então, quando ele manda aqui pra gente, descrito pelo sociólogo, é uma retomada ao sociólogo francês Louis Vacan. Então, esse primeiro ponto do passo 6, que é uma retomada desse repertório, tá super ok. Sigamos. Eu vou precisar de uma outra retomada ainda no passo 6. Que retomada vai ser essa? No D1, eu vou ter que retomar o argumento 1, e no D2 eu vou ter que retomar o argumento 2. Ora, eu estou fazendo uma articulação do repertório com o tema da redação, com aquilo que eu estou defendendo na minha redação. Então, quando eu olho lá para o passo 6, onde é que eu encontro uma crítica ao Estado? Vamos lá. Primeiro, o próprio caráter fisiológico do Estado, esse caráter seletivo, né, de valorizar sempre e somente as elites. E lá embaixo, uma crítica ao Estado vinculada ao poder público, que na redação vai ser sinônimo de Estado de boa, tá? O poder público é constituído por homens. É mais uma crítica que está sendo feita acerca dessa inoperância estatal. Então, ainda no passo 6, depois de retomar, né, exatamente o repertório sociocultural, descrito pelo sociólogo, a gente está retomando uma crítica ao argumento. Caráter fisiológico do Estado e poder público é constituído por homens. Suave? Vamos voltar aqui para o passo 6. Ainda eu preciso versar sobre o tema da redação, né? Eu não posso deixar de amarrar esse tema, senão o corretor vai olhar e vai falar assim, porra, esse cara tá forçando a barra, não tem nada a ver Louis Vacan com essa pegada. Você vai mostrar para ele que tem. E como que você vai mostrar que tem? Articulando explicitamente ao tema. E o tema tá logo aqui, ó, valorização da mulher no trabalho de cuidado. Olha como é que esse aluno foi sagaz. Dessa forma, ou seja, na forma de pensar de Louis Vacan, e aí ele já vai jogar o tema, olha lá, ele explicitão, ó, valorização da mulher nos trabalhos de cuidado. Você tá percebendo então que a gente tá fazendo aquela costura que eu falei pra você no início da aula? Aquela tessitura, né? A gente tá transformando o seu texto em um tecido. Eu tô costurando tudo direitinho ali pra você e os fios, as agulhas que você vai utilizar, é essa mentoria, né, que a gente tá chamando ali no quadro pra você. Tá bem? E por fim, é interessante que você use e abuse, né, dos operadores argumentativos. Para que eles sejam a nossa estratégia de argumentação, né? Então a gente pode ir costurando, e esse ponto aqui de utilizar os operadores argumentativos, ele acaba sendo já inclusive uma previsão da nossa aula de semana que vem, que é a nossa aula de C4, né? A gente vai bater muito em operadores argumentativos na semana que vem, mas vamos ver como é que eles estão aí ao nosso serviço, a nosso favor, nessa aula de C3. Olha lá, eu vou ler de novo para a gente buscar os operadores, tá? Dessa forma, no que tange a valorização da mulher nos trabalhos de cuidado, como já trago aqui uma exemplificação, como a equidade de salários. Então, como já é uma exemplificação é uma estratégia legal. Em seguida, eu tenho aqui um haja vista. Haja vista é um operador argumentativo de causa, né? Então, eu tenho aqui um haja vista para trazer uma causa, assim como um visto que aqui no meio, né? Então, já tenho 3 operadores. Um de exemplificação, que é o como, um de causa, que é o haja vista, outro de causa, que é outro haja vista, e ainda tem um de explicação aqui, que é o porquê.
Então essa é uma estratégia muito legal para o seu corretor, quem está olhando para a sua redação, não perguntar assim para você: ué, mas por que que isso acontece? Ué, mas qual é a causa disso? Ué, mas cite um exemplo, como é que isso está sendo visto na sociedade? Você já não recebeu um feedback assim? Quando alguém está corrigindo sua redação e ele pergunta: por que isso acontece? Como isso acontece na sociedade? De que forma isso aparece? Qual é a causa? Qual é a origem do problema? A gente vai fechando isso por meio desses operadores argumentativos. Então já botei aqui uma exemplificação, já trouxe duas causas, o haja vista e onde é que está o visto que, e por fim ainda tem uma explicação para o problema, né? Maravilha. Agora repare que esse passo 6, ele é bem chatinho, né? Olha quanta coisa a mentoria vai exigir de você. Eu vou ter que retomar o repertório, retomar o argumento, explicitar o tema e ainda trazer esses operadores argumentativos, para que aí sim a gente chegue ao passo 7 do desenvolvimento, que é a frase final. Por conseguinte, a omissão governamental acastela a latente desigualdade entre homens e mulheres no trabalho, além de não fornecer a devida visibilidade e proteção a elas. Esse passo 7, a gente vai chamar tecnicamente de... Oi, gente, nós estamos aqui hoje com a Alessandra. Fez seus implantes essa semana e ela vai dizer um pouquinho para vocês como que está sendo esse processo do implante aqui na clínica, o que ela achou. Eu já faço tratamento há um tempo aqui na clínica, maravilhoso, tratamento sim, excelente. Eu sempre tive vontade de fazer implante, mas sempre com aquele receio, o medo que eu acho que existe na maioria das pessoas. Vim assim, me surpreendi, porque não senti nada. Assim, a minha recuperação foi maravilhosa, zero dor. Vim aqui tirar os pontos, não senti nada. Fiz a laser terapia, que é para cicatrização. Muito bom, assim, tudo perfeito. Só recomendo. Quem tem algum receio, algum medo, vem e venha comprovar, porque não vai se arrepender. Obrigada, Alessandra. A gente fica muito feliz com o seu resultado, tá bom? E agora, primeiro você vai printar o D1, vou chegar aqui pro lado, printa a análise do D1, que tá maneira já aqui para você, com os passos bem divididinhos com a legenda, printou? E agora você vem pro quadro para você printar exatamente o projeto de texto do desenvolvimento, beleza? A gente vai seguir essa linha de costura, esse passo a passo. Passo 4, retomada do argumento. Passo 5, repertório. Passo 6, retomada do repertório, retomada do argumento, explicitação do tema e os operadores argumentativos para ter estratégia argumentativa no teu argumento. E o 7º, retomada do argumento e consequências negativas desse tema, desse argumento. Fechado? E aí a gente já esquematiza aqui o nosso rolê para conclusão. Porque olha só, esse mesmo caminho, né, no desenvolvimento que a gente fez para o D1, tudo vai aparecer no D2 também. Então no D2 eu vou retomar argumento, vou trazer o repertório, retomar o argumento, explicitar o tema, colocar o operador argumentativo, retomar o argumento e trazer consequência negativa. Então essa tessitura, né, esse tecido textual vai estar presente tanto no D1 quanto no D2, tá? Então olha lá, tudo que eu fiz pro D1 vai acontecer igualzinho pro D2. Se ligou? Eu vou ter a retomada do argumento com descendência da sociedade. Eu vou ter mais um repertório sociocultural, dessa vez o professor israelense Yuval Harari, em 21 lições para o século XXI. Eu vou trazer uma retomada do Yuval Harari, olha aqui onde é que ele tá, quer ver? Ó, observados por Harari, é uma retomada do repertório. Eu vou ter a retomada do argumento, olha lá,
cosmovisão da maioria da população é essa condescendência da sociedade. Eu vou ter o tema de redação muito bem explicitado, efetiva relevância que há de ser conferida aos esforços laborais das mulheres, e eu também vou ter as estratégias argumentativas. Já achei um já que aqui, já achei um pois aqui, já achei um sobretudo aqui. E aí você pode ficar despreocupado, porque na aula da semana que vem, que é a nossa aula de C4, a gente vai continuar vendo essa redação, tá? Você já sabe que não é só hoje que a gente está tendo aula dessa redação. Ela iniciou hoje, mas semana que vem a gente continua em cima do mesmo texto para você não ficar perdido. Tá legal? E lá no fechamento da ideia, eu trago de volta o nome do argumento, apatia social, e trago, obviamente, a questão ali das consequências negativas. Olha lá, ausência de medidas, né? Então a gente precisa ver essas consequências negativas. Dá o seu printão aqui no D2 e, de novo, né, você vai ver que esse desenvolvimento 2, ele vai seguir a mesma roteirização do D1. Fechado? Fechado? Deixa eu ver ali como é que tá o chat, tá tudo certo? D2 é o quê? D2 é o desenvolvimento 2, lindão. D1, desenvolvimento 1, D2, desenvolvimento 2. Segundo e terceiro parágrafos da sua redação, respectivamente. Mateuzinho, boa noite. Deixa eu ver ali. Beleza, professor, essa pergunta é maravilhosa. Quantas linhas mais ou menos em cada parágrafo? Beleza? A gente nunca vai se basear para te dar uma nota com relação ao número de linhas, mas a gente pode ter um parâmetro, tá? Para você não ficar perdida. Um parâmetro, não é que você vai ter que ficar ali vidrada, meu Deus, eu tenho que fazer dessa forma. Mas mais ou menos que a sua introdução tenha 5 a 6 linhas. Cada desenvolvimento de 8 a 9 linhas é o ideal, tá? E uma conclusão com 7 a 8 linhas também tá bem legal. Claro que se você for jogar sempre pro máximo de cada linha, vai faltar linha para você escrever para sua redação. Isto é apenas um parâmetro, tá? Não é uma regra, não é uma exigência. O que você precisa se preocupar, lindona, é em cumprir as etapas do projeto de texto e não necessariamente ficar doida ali em cumprir o número de linhas. Tá legal? Maravilha. Claro como o sol. Fico feliz, claro como o sol, é porque tá gostando. Nananana. Camille, acabei de chegar, seja super bem-vinda, gata. Camille Vitória lá na nossa plataforma, acabei de chegar, tenho que ver as aulas antigas. Sim, porque isso vai ajudar demais. A de hoje já está sendo um aprofundamento nessa C3. Tá legal? Sigamos então para a gente fazer a análise da conclusão. Lembrando que essa aula dessa redação começou hoje, mas na semana que vem eu continuo ainda em cima desse texto, tá? Ele não vai acabar aqui, esse texto continua na aula que vem. Vamos lá, conclusão. O que eu vou precisar? Primeiro, como é que eu começo minha conclusão, né? Olha o que o candidato disse. É evidente, portanto, a necessidade de findar os obstáculos que invisibilizam o trabalho de cuidado realizado pela mulher. A gente começa a nossa conclusão retomando a própria tese, né? Retomando o próprio projeto de texto. Então, lá no nosso mapa mental, lá no nosso passo 8, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar de uma retomada. E essa retomada você pode escolher se você quer uma retomada do A1 e do A2, ou, como nessa redação, se você vai retomar o próprio tema. E aí você já se ligou que nessa redação eu retomo o próprio tema. Olha ele aqui, ó. Invisibilizam o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Mas eu também poderia começar a minha conclusão retomando os argumentos. Eu poderia colocar lá, infere-se, portanto, que ele botou negligência governamental e compactuação social, né? Infere-se, portanto, que a negligência governamental e a compactuação social perpetuam a problemática da invisibilização do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Eu estou inserindo o A1 e o A2 para essa retomada. É muito necessário? Não. Você pode retomar A1 e A2 ou simplesmente retomar o próprio tema da redação, como esse candidato fez. Tá legal? E aí a gente chega ao 9º passo, que é a proposta de intervenção. Vamos organizar ele aqui no nosso mapa mental da seguinte forma. A gente vai botar aqui o 9, e aí você já sabe que a proposta de intervenção, ela vai se subdividir em 5 elementos. Então, o que eu vou fazer? Eu, que já não sou bobo nem nada, vou colocar aqui, ó, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Existe uma ordem para você apresentar os elementos? Não, mas a gente gosta muito de trabalhar da seguinte forma, que você já comece por um agente, que é quem vai realizar a ação. Em seguida, você vai caracterizar esse agente, que é o nosso detalhamento. Você vai mostrar o que ele vai fazer, que é a nossa ação. Como ele vai fazer, que é o nosso modo ou meio. E qual é o efeito, qual é a finalidade dessa ação, ou seja, para que ela serve. Então, lá na proposta de intervenção, você começa com o agente, caracteriza esse agente, a gente está chamando isso de detalhamento, diz o que ele tem que fazer, a ação, como ele vai fazer isso, meio ou modo, e para que essa ação serve, ela vai servir para quê, que é o efeito ou finalidade. Vamos ver então a primeira proposta dessa redação? Olha lá, ela está aqui, ó. Por isso, cabe ao governo federal. A gente, né, o governo federal está resolvendo o problema da inoperância estatal. Há uma negligência estatal no Brasil. Quem é que vai resolvê-la? O governo federal. Fez super sentido. Logo depois eu vou caracterizar esse governo federal. Ele é o principal promotor da harmonia social. Diego, pelo amor de Deus, por que está entre travessões? Para dar um destaque. A gente tem nesse detalhamento, na real, uma função sintática entendida como um aposto. É um elemento caracterizador. Podia estar entre vírgulas, mas para chamar mais atenção ainda da banca corretora, o candidato colocou entre travessões e esse recurso é muito bem-vindo nesse momento do seu texto. Tá legal? Então, por isso, cabe ao governo federal agente, principal promotor da harmonia social, detalhamento, acabar com o fisiologismo estatal, relatado por Luíque Vacan. Acabar é verbo, então a gente tem a nossa ação. Por meio de mecanismos de fiscalização interna para assegurar salários justos. A gente tem aqui exatamente o meio ou modo. E finalizamos com a finalidade, olha lá. Com o intuito, né, com o fito é o intuito, o objetivo de amenizar a assimetria, a desigualdade de gênero em nossa sociedade. Aqui eu só tenho um ponto, né, de crítica a essa redação, que a aluna usou nossa sociedade, ela jogou aqui uma primeira pessoa do plural. Eu não curto, tá? Eu colocaria de forma mais categórica a assimetria de gênero na sociedade. Eu prefiro, tá? Na sociedade. Aí vai vir a proposta 2, no mesmo esquema. Agente, detalhamento, ação, meio ou modo e efeito ou finalidade. Para que a gente chegue ao final da redação, em que ela diz o seguinte pra gente. Assim, o ideal da filósofa Hannah Arendt será, de fato, uma realidade no Brasil. Onde é que estava Hannah Arendt, hein? No início da tua redação. Por isso que a gente chama esse passo 10 de frase cíclica ou circularidade textual. Eu termino meu texto da mesma forma como comecei. Então você vai dar um printzão aqui na tua conclusão, beleza? Já dá o teu print aqui na conclusão, já toda analisadinha, toda coloridinha. E aqui no nosso mapa mental, a gente vai fazer o seguinte, ó. Passo 10, na mentoria a gente vai botar que é uma retomada do RSC1 para trazer essa circularidade. Olha que elegância. Meu texto termina da mesma forma como começou, né? Isso é fundamental para você chegar a essa tão sonhada nota 1000. Então agora o seu print está desse lado, né? Justamente para mostrar os elementos que compõem um bom projeto de texto. Então olha só, para a gente finalizar o nosso rolê, o que a gente fez na aula de hoje? Primeiro, analisamos mais uma redação exemplar. Claro que não findamos, não finalizamos essa análise, porque a gente continua na semana que vem. Semana que vem a gente vai conversar sobre competência 4, e aí a gente vai ver como que esses fios foram costurados, valorizando os operadores argumentativos. Então já te adianto que na semana que vem a gente conversa sobre C4, mas eu vou pegar como base o texto de hoje, para você entendê-lo ainda melhor na semana que vem, com esse vínculo dos elementos coesivos, né, que são os operadores que vão costurando o seu texto. E o segredo, a chave para o sucesso, está exatamente nesse quadro de hoje. Aqui você tem os fios de que você precisa para costurar o seu projeto de texto, para fazer da sua redação um tecido louvável, um tecido nota 1000 dentro do que o Sebrasp está esperando aí da sua redação.
Claro que quando os elementos estiverem bem articulados, bem coerentes e bem coesos. Então vou chegar aqui pro lado para você tirar o seu printzão. Isso aí vale ouro, hein? Eu quero que você tire esse printzão e que principalmente você reconheça esses elementos na redação que a gente analisou na aula de hoje. E aí na semana que vem a gente continua, né, dentro dessa redação, ela não terminou hoje. Na semana que vem eu vou trazer esse mesmo texto base para a gente fazer a análise da C4 dentro dessa produção textual. Tá legal? Lindezas? Até agora foi a nossa aula mais difícil do ano, foi a aula com muitos detalhes, foi a aula com muita informação, foi a aula mais aprofundada. Mas é a aula que dá uma virada de chave para você que ainda não chegou à nota 200 na C3. Qualquer dúvida, qualquer problema, eu continuo à sua disposição lá no Instagram, @prof.diegodias. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Fiquem com Deus e semana que vem eu volto para a gente continuar analisando esse texto de hoje com base na nossa C4, competência 4 para a banca do Sebrasp. Beleza? Um beijo muito grande, um beijo com muito afeto para sua família e a gente se vê na terça-feira da semana que vem. Beijão, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.